Olá, eu sou Herbert Levi e é com muita satisfação que eu venho hoje aqui contar a minha experiência no caminho de Santiago de Compostela. Já fiz vários vídeos sobre o caminho, estão gravados no meu canal do YouTube. São 108 vídeos que relatam toda a trajetória do caminho, detalhe por detalhe, os quais eu fiz na intenção de poder propiciar aqueles que têm interesse de ir para o caminho, conhecer um pouco mais e se preparar para ele. Vou contar um pouco dessa história e dar também algumas dicas para vocês. Dicas que são muito importantes, que para mim, quando eu estive lá, puderam fazer a diferença. Bem, eu fiz o caminho francês. Existem vários caminhos para chegar a Santiago de Compostela. E um deles é o caminho francês, que começa no sul da França, na pequena cidade de Saint-Jean-Pied-de-Port. Uma cidade aconchegante. E é dali que saem a maioria dos peregrinos que vão fazer o caminho de Santiago de Compostela. Ao chegar em Saint-Jean-Pied-de-Port, a primeira coisa que eu fiz foi subir a rua Cidadelle e ir até o escritório do peregrino, ou oficina de peregrinos, como se chama. Lá é onde você se registra, pega a credencial, carimba o primeiro selo do caminho. E lá você recebe todas as orientações para subir os Montes Pirineus. Se está aberto, se está perigoso, se é melhor não subir. Por quê? Porque os Montes Pirineus é uma subida de 27 quilômetros, na verdade são 27 quilômetros até Roncesvalles, que é a próxima parada, mas são 18 quilômetros de subida até 1.670 metros. É uma rota bastante cansativa e muitos acabam não saindo lá de Saint-Jean, acabam saindo de Roncesvalles para não passar por esse processo árduo logo no primeiro dia. Mas eu e meu irmão optamos por começar por Saint-Jean-Pied-de-Port. Bem, essa rota é a rota francesa. Eu subi os Pirineus, passei pelos Países Bascos, passei pelas comunidades autônomas da Espanha, Navarra, La Rioja, Castilha e León, até chegar na Galícia, onde está Santiago de Compostela. Bom, como é que nasceu, como é que surgiu a ideia de fazer o caminho de Santiago? Bem, é uma história interessante, porque isso nasceu lá por volta de 2005, quando eu comecei a ouvir falar sobre o caminho de Santiago, através de vídeos, literatura, mas foi no lançamento de um livro, aqui na cidade que eu moro, que houve uma palestra com os autores Beto Colombo e Manuel Mendes. E eu fui assistir esse lançamento do livro chamado Compostela, Muito Além do Caminho. É um livro bastante interessante, uma gravura muito bonita, e aquilo me despertou, porque eles relataram ali ao público como foi fazer o caminho de Santiago. Bem, o que aconteceu? Eu me empolguei para fazer o caminho, mas jamais imaginaria que eu ia conseguir fazer 820 quilômetros. Então eu falei, olha, eu vou fazer esse caminho, tenho vontade de fazer, mas eu vou fazer, eu acho que uns 300 quilômetros, eu acho que já tá bom. O que eu fiz? Na verdade, eu adquiri os 10 livros brochura, né, desses autores, Beto Colombo e Manuel Mendes, e na minha atividade profissional de consultoria e treinamento e coaching nas empresas, eu presenteei os meus clientes, empresários,
com esses livros, falando a eles, olha, vamos ler esse livro e vamos um dia fazer o caminho de Santiago. E nunca tive a oportunidade efetiva de fazer o caminho até então, né? Pela minha atividade, eu não tinha férias, era difícil sair. Minha atividade não permitia que eu tirasse umas férias de 40 dias. Então, o que eu pude ver, após alguns anos de que eu presenteei esses meus clientes, eu vi que alguns deles acabaram fazendo o caminho de Santiago. E eu falava, poxa, eu que despertei nessas pessoas a vontade de fazer o caminho e eu mesmo não fui fazer o caminho. Eu achava que o caminho para mim estava muito distante, era alguma coisa assim, muito distante da minha realidade, né? De poder sair do país, ficar mais de 30 dias fora e percorrer 800 quilômetros, era uma coisa muito distante para mim, né? E o tempo foi passando, acabou que em 2013 eu precisei fazer uma cirurgia na minha coluna, uma cirurgia, na verdade, na medula espinhal, pela descoberta de um tumor. Eu já não andava mais direito, minha perna se arrastava, eu estava ficando deficiente dos meus membros inferiores, até que eu fiz uma cirurgia e essa cirurgia extraiu esse tumor. E eu fiquei um bom tempo sem andar. E aí sim que eu perdi as esperanças de ir para o caminho. Eu falei, como é que eu vou para o caminho de Santiago de Compostela, andar 820 quilômetros da forma como eu estou? Né? Eu estou me reabilitando, eu não consigo andar, não consigo dirigir, quanto mais 820 quilômetros. Bom, passou-se mais algum tempo, fui me reabilitando, voltei à minha atividade profissional, tive alguma sequela, né, uma parestesia devido a mexer no sistema nervoso, né? Essa parestesia, ela é uma falta de sensibilidade, né, nas pernas. Então eu fui me reabilitando, até que em 2016, conversando com meu irmão, que mora em Campinas, São Paulo, ele me contou que recebeu em sua casa uma menina, amiga do filho dele, do Yuri, que ela tinha acabado de fazer o caminho de Santiago. Menina jovem, não tinha 20 anos de idade, fez o caminho de Santiago e relatou para eles como é que foi esse caminho. Isso despertou no meu irmão esse desejo de fazer o caminho. E numa das minhas caminhadas rotineiras de reabilitação pela cidade, né, e pelos campos aqui ao redor da cidade, eu estava falando por telefone com ele, ele me falou, olha, recebi aqui uma garota, tal, ela me falou do caminho de Santiago, estou pensando fortemente em ir para lá. Eu falei, poxa, Cleito, eu já penso há muito tempo em ir para Santiago de Compostela. Se você está realmente pensando em ir para lá, então vamos, então eu vou. Então isso me deu uma coragem, me deu um ânimo, porque eu sabia que eu não estava sozinho. Tipo, se alguma coisa acontecesse comigo, eu teria alguém para me auxiliar. Então isso me deu vontade de procurar razões maiores para fazer o caminho. Diz que o caminho tem a sua hora de ser feita. Você tem que esperar o chamado do caminho. E eu acho que é mais ou menos isso que aconteceu comigo. O caminho me chamou numa hora certa, numa hora que estava no momento. E quando o caminho chama, é só abraçar e ir para o caminho. Então, em 2016, nós resolvemos fazer o caminho, resolvemos fazer esse caminho, inclusive com os filhos deles, os meus sobrinhos, e ele estava previsto para fazer esse caminho em abril de 2018,
nós tínhamos algum tempo ainda para nos prepararmos. Então, nós começamos a treinar, a caminhar. 2016, fazendo toda a preparação. Em 2017, eu participei do primeiro Caminho Brasileiro de Santiago de Compostela, em Florianópolis. Também é um teste de fogo para quem vai fazer o caminho. E esse caminho em Florianópolis, ele já conta como trecho para você receber a Compostelana, que é o certificado, né? Então ali são mais 24 quilômetros que você anda, que agrega no seu registro. Bom, como é que foi o planejamento e o treinamento para o Caminho de Santiago?